Hoje nós vamos explorar toda essa jornada do cacau até se transformar na delícia que é o chocolate. A história do cacau. O cacau tem raízes bem antigas. Os maias cultivavam o cacau e utilizavam essas amêndoas em rituais, enquanto os astecas utilizavam essa amêndoa como uma moeda. O cacau, ele era consumido como uma bebida sem açúcar algum. Quem assistiu o vídeo anterior do de Carolina que eu fiz falando sobre a baunilha, eu mencionei ali um pouquinho sobre essa bebida chocolate que era muito utilizada pelos maias. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver o vídeo depois. E lá pelo século XVI, quando os europeus chegaram aqui na América, eles pegaram esse cacau e levaram lá para a Europa e começaram a adicionar açúcar nessa receita. Lá pelo início do século XIX, mais ou menos, com a Revolução Industrial, eles começaram a produzir o cacau em larga escala, o que foi tornando cada vez mais o chocolate acessível e popular. O cultivo do cacau. O cacau é produzido em regiões tropicais, especialmente na África Ocidental. A Costa do Marfim e Gana são atualmente os maiores produtores de cacau do mundo. Claro que aqui no Brasil também existe uma larga produção de cacau, assim como no Equador e em outros países aqui da América Latina. Agora vamos falar de Brasil. Temos regiões aqui no Brasil que produzem muito cacau. A principal delas é a Bahia. Produz cerca de 70% de todo o cacau produzido aqui no Brasil. O Pará é o segundo maior produtor de cacau aqui do Brasil e, gente, tá cada vez mais escalando essa produção por lá. Já o Espírito Santo, Amazonas e Rondônia produzem em menor escala, mas têm um potencial crescente. Tipos de chocolate. Existem diversos tipos de chocolate e cada um tem uma composição específica. Chocolate amargo. Ele possui uma alta concentração de cacau, precisando ter pelo menos 50% de cacau ali dentro da composição dele para ser considerado um chocolate amargo. Tem que ter também 35% pelo menos de sólidos do cacau e possui pouquinho ou nada de açúcar. Chocolate ao leite, que eu acho que hoje em dia é o mais popular, ele é composto pelo cacau, pelo leite em pó e pelo açúcar, o que confere nesse chocolate um sabor mais cremoso, uma textura mais cremosa e sedosa quando a gente consome ele. Para ser considerado chocolate ao leite, ele precisa ter pelo menos 25% de cacau na composição. Já o chocolate branco é composto por manteiga de cacau, leite em pó e açúcar. E não, gente, não contém massa de cacau nesse chocolate. E para ser considerado chocolate branco, ele precisa ser composto por pelo menos 20% de manteiga de cacau. E há pouquíssimo tempo atrás foi descoberto um novo chocolate, que é o Rubi. Ele é rosa naturalmente por conta da coloração da amêndoa. Então é bem interessante porque ele tem um sabor mais ácido, um sabor mais cítrico. Então a gente tem o chocolate amargo, que confere mais amargor, a gente tem o chocolate ao leite, que tem essa textura mais sedosa, o branco, que é mais adocicado, e o rubi, que é mais ácido. Cada um com a sua característica específica, tornando cada um deles, sim, especial. Já me conta aqui embaixo qual que é o seu favorito. Não, gente. Chocolate fracionado, chocolate hidrogenado, tipo chocolate, cobertura de chocolate, nada disso é chocolate. Elas não se enquadram dentro dessas porcentagens, dessas composições básicas necessárias para serem consideradas chocolate. Como o cacau vira chocolate? O cacau passa por várias etapas até se transformar em chocolate. A primeira delas é a fermentação da amêndoa do cacau. Esse processo, gente, dura de 5 a 7 dias e ocorre em caixas de madeira ou diretamente no solo, e é essa etapa que é tão essencial para desenvolver os precursores dos sabores daquele chocolate que será feito com essa amêndoa de cacau. A segunda etapa é a secagem, que leva de 5 a 10 dias. Os grãos eles secam diretamente no sol ou são secos artificialmente, que é para evitar a umidade ali e evitar que um possível mofo se desenvolva ali naquela amêndoa. A terceira etapa é a torrefação. Leva de 30 a 60 minutos e é feita a uma temperatura que varia de 120 a 150 graus Celsius. É nessa etapa que são definidas as principais características desse futuro chocolate. E é nessa etapa que também são eliminados os possíveis micro-organismos. A quarta etapa é a moagem. É nessa etapa que todos os grãos são triturados até formar uma pasta que a gente chama de licor de cacau. A quinta etapa
é o adicionamento de ingredientes. Então, dependendo do tipo de chocolate que for feito, é nessa etapa que é adicionado o açúcar, a manteiga de cacau, o leite e afins. A sexta etapa é a conchagem, que leva de algumas horas até 72, 75 horas. Uma mistura contínua desse licor de cacau, desses adicionados, e é nessa etapa que acontece a melhora da textura do chocolate. É o tempo que vai definir e equilibrar o que torna um chocolate ruim, mediano ou muito bom. E a última etapa é a temperagem. É aqui que o chocolate passa por uma etapa de resfriamento, aquecimento, que varia de temperaturas exatas, controladas por termômetro, para que ele fique brilhante, crocante e não fique com aquela textura estranha, meio molenga, meio plástico, elástico e opaco. O trabalho por trás do chocolate. Tá, mas você já parou para pensar quem que é responsável pela produção de tanto cacau no mundo todo? São os pequenos agricultores. E é um assunto um pouco delicado, na verdade eu considero muito delicado, porque muitas regiões onde esses produtores, esses agricultores trabalham, são precárias. E a gente vê muito isso acontecendo, principalmente ali na África. Eles vivem para isso. E eles ganham pouquíssimo, gente. Vivem em situações precárias e a maioria nunca provou o chocolate. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar e analisar, que não é tão superficial quanto parece. Muitos desses produtores vivem com apenas $1 por dia, o que torna difícil a subsistência deles e muito mais difícil ainda o investimento em melhorias. Algumas certificações como Fair Trade ajudam a melhorar essas condições de trabalho e também ajudam a garantir uma produção mais sustentável. Eu fiz questão de falar sobre isso nesse vídeo e dizer para vocês que a valorização dos pequenos produtores é essencial para garantir a continuidade da produção de cacau e principalmente para melhorar a qualidade de vida de muitas famílias. O preço do chocolate e a crise do cacau. Gente, eu sei que tá absurdo agora, principalmente nessa época de Páscoa, a gente tá vendo claramente como que o chocolate tá caro, né? Mas, gente, não é de agora. Isso tem ocorrido por conta de alguns fatores. Um deles são as mudanças climáticas, os períodos de seca, o aumento da temperatura e as chuvas irregulares prejudicam diretamente a produção do cacau. Um outro fator são as doenças que afetam a produção de cacau, como a vassoura de bruxa, a monilíase e também tem a podridão parda, que é um outro fungo que causa uma doença fúngica que afeta diretamente os grãos. O outro fator é a alta demanda e a pouca oferta. Cada vez mais o consumo do chocolate está aumentando, mas a produção do cacau, justamente por esses fatores que eu mencionei antes, não está acompanhando essa demanda tão alta que a gente tem hoje em dia. E também tem aquele fator básico que são as especulações no mercado de commodities. Ou seja, claro, os investidores aumentam expressivamente o valor do cacau para lucrar absurdamente por conta dessa escassez. Valorização do chocolate Bean to Bar e dos produtores artesanais. Gente, o movimento Bean to Bar é muito importante, porque ele valoriza a produção do chocolate artesanal, o que, claro, garante uma qualidade melhor do chocolate, além da rastreabilidade do cacau. Diferente das grandes indústrias, os produtores de chocolate Bean to Bar, eles controlam todo o processo, desde a escolha do cacau, da amêndoa, até o produto final. Então, claro, gente, um chocolate Bean to Bar, ele é em diversos níveis muito superior ao chocolate industrializado. Quando a gente opta por um chocolate Bean to Bar, Nibs to Bar, ao invés de um industrializado, a gente automaticamente está apoiando um mercado mais justo e mais sustentável. Que vídeo rico é esse? Eu só acho que vale o like, hein? Porque eu tenho certeza que agora vocês sabem muito mais ainda sobre chocolate, sobre cacau e os porquês que envolvem esse mundo. E olha que eu não me aprofundei muito, hein? Queria, mas ia ficar muito mais longo esse vídeo. Então, da próxima vez que você for saborear um chocolate, tenta puxar ali na memória e lembrar de toda essa jornada. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que foi feito com muito carinho e cuidado. Se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!